Estamos em 1888. O coração de Londres pulsa com uma mistura de confiança imperial e ansiedades crescentes. No entanto, nos becos labirínticos de Whitechapel, um tipo diferente de pulso pulsa, o pulso do medo. Um espectro assombra as ruas de paralelepípedos, um espectro conhecido apenas como Jack, o Estripador. Seu nome, um sussurro arrepiante, evoca imagens de assassinatos brutais, corpos mutilados e uma cidade tomada por um terror nunca antes visto. As ruas nebulosas de Whitechapel tornam-se sinônimo do desconhecido, do medo que espreita nas sombras. Londres, nos anos finais da era vitoriana, orgulhava-se de ser a capital do mundo. Contudo, sob o verniz de riqueza e progresso, a pobreza e o desespero graçavam. Em nenhum lugar esse contraste era mais gritante do que em Whitechapel, um distrito repleto de vida, mas também crivado de crime, vício e miséria. Foi nesse berço de desespero que Jack, o Estripador, escolheu suas vítimas, gravando para sempre seu legado macabro na tapeçaria da história. Os assassinatos de Whitechapel tocaram um acorde que ressoou muito além dos limites da zona leste de Londres. A brutalidade dos crimes, a aparente aleatoriedade das vítimas e a audácia com que o assassino escapava da captura, tudo contribuiu para um clima de medo e paranoia. Os jornais, ansiosos para capitalizar o fascínio mórbido do público, publicaram relatos sensacionalistas dos assassinatos, alimentando ainda mais as chamas da histeria. À medida que o número de vítimas aumentava, também aumentava a pressão sobre a polícia. A investigação foi prejudicada por becos sem saída, pistas falsas e o grande volume de informações, muitas delas contraditórias, que inundaram o público. A falta de um suspeito, um motivo, até mesmo uma descrição confiável do assassino, apenas aprofundou o mistério e intensificou a atmosfera de medo que havia se abatido sobre Londres como uma mortalha. Nos anais do crime, poucos nomes evocam um reconhecimento tão arrepiante quanto Jack, o Estripador. O assassino de Whitechapel. O próprio nome tornou-se sinônimo de terror, da escuridão que pode espreitar no coração humano. Embora o número exato de suas vítimas permaneça em debate, 5 mulheres, para sempre ligadas por seus destinos trágicos, são reconhecidas como as 5 canônicas. O reino do terror começou em agosto de 1888, com o assassinato brutal de Mary Ann Nichols. Nichols, uma mulher endurecida pela vida nas ruas, foi encontrada morta em Bucks Row, com a garganta cortada, seu corpo carregando as marcas inconfundíveis da selvageria do Estripador. Sua morte, embora chocante, seria apenas um prelúdio para os horrores que estavam por vir. Um mês depois, o corpo mutilado de Annie Chapman foi descoberto no quintal de um cortiço na Hanbury Street. A brutalidade do assassinato enviou ondas de choque por Whitechapel. O Estripador, ao que parecia, estava se tornando mais ousado, seus métodos mais depravados. Setembro terminou com uma noite de terror inimaginável. Na mesma data, 2 mulheres, Elizabeth Stride e Catherine Eddowes, foram assassinadas em um curto espaço de tempo. O duplo evento mergulhou Whitechapel em um estado de pânico. O Estripador agora operava com uma confiança quase sobrenatural, seu reino de terror aparentemente imparável. O ápice da brutalidade do Estripador veio com o assassinato de Mary Jane Kelly. Kelly, a mais jovem das 5 canônicas, foi encontrada massacrada em seu próprio quarto, seu corpo com feridas muito mais horríveis do que as vítimas anteriores. O nível de selvageria exibido no assassinato de Kelly chocou até mesmo os policiais mais experientes, um testemunho das profundezas da depravação a que o assassino havia afundado.
Jack, o estripador, era um fantasma, um sussurro na neblina, deixando para trás um rastro de sangue e terror, mas nenhuma pista tangível de sua identidade. No entanto, das cinzas de seus crimes, um perfil arrepiante emerge. O modus operandi do estripador, sua escolha de vítimas e a maneira como matava oferecem vislumbres tentadores da mente de um monstro. As vítimas do estripador eram todas mulheres, a maioria das quais vivia na miséria, suas vidas devastadas pelo álcool e pela prostituição. Elas eram os membros mais vulneráveis da sociedade, presas fáceis nas ruas escuras e perigosas de Whitechapel. O assassino as perseguia, escolhendo o momento de atacar com uma precisão assustadora que indicava familiaridade com o distrito e seus habitantes. A brutalidade dos assassinatos, os com seu conhecimento do corpo humano distorcido e corrompido. Somando-se ao enigma, o estripador frequentemente removia órgãos de suas vítimas, levando-os como troféus, ou talvez em alguma tentativa distorcida de apagar seus rastros. Esses atos, realizados com uma precisão assustadora, alimentaram ainda mais as especulações sobre o conhecimento médico do assassino e suas motivações. A capacidade do estripador de desaparecer nas ruas labirínticas após cada assassinato, de se fundir de volta às sombras, falava de uma mente astuta, familiaridade com as entranhas da cidade e talvez até uma rede de contatos que o protegia da crescente rede da polícia. Ele se movia com confiança, seu conhecimento do submundo da cidade, permitindo que ele permanecesse um passo à frente das autoridades.